A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida, a todos em nome de Jesus. Hoje estamos continuando aqui o estudo do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. O capítulo hoje é o 23, 29 versículos, Louvado seja Deus. Hoje, o título aqui, irmãos, está escrito aqui assim, Davi livra Keila. Keila, irmãos, era uma cidade próximo de Judá, muito montanhosa. Nós vamos ver aqui nesse capítulo aqui, a explicação falando e o que Deus fez, irmãos, aqui na vida de Davi. O que Deus pode fazer na sua vida e na minha, quando nós lemos a Escritura Sagrada, irmãos, e consultamos, conversamos, dependemos a resposta, a orientação do Senhor, irmãos. Deus direciona, conduz os nossos passos, isso em qualquer área da nossa vida. Vamos aprender isso hoje para a glória de Deus, amém? Versículo 1. Foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam os celeiros. Ali, irmãos, era uma região onde havia plantação, agrícola, lavoura, e os filisteus estavam indo lá, irmãos, e dominando aquela cidade próxima de Judá ali. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? Disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Alguém fala assim, mas por quê, irmão? Se era os filisteus inimigos, os filisteus eram os adversários, e Davi ainda foi orar para perguntar se ele podia ir para Keila. Porque, irmãos, Saul era vivo, Saul era o rei. Davi, irmãos, ia chegar a hora dele, mas não era a hora dele ainda como rei, irmãos. E Davi, irmãos, sendo sábio, irmãos, temente, comedido nas suas palavras, irmãos, vigilante. Ele não queria fazer algo antes do momento certo. Ele não queria tomar uma decisão, ele não queria falar algo, dizer algo, que aquela palavra dele, ou aquele algo poderia, irmãos, até ser jogado contra ele. E ele sabia que Saul era o rei, irmãos. E ele orou, falou: Deus, eu vou. É para mim, porque vieram pedir minha ajuda. E a gente vê, irmãos, que no capítulo 22, quando Davi tem aquela experiência maravilhosa, irmãos, que eu creio que na vida cristã nossa, talvez você não tenha uma experiência tão grande com tantas pessoas assim, como foi Davi com 400. E mais para frente vai aumentar, ficou 600. Mas com um número pequeno, um número maior, menor, não sei, de pessoas. Irmãos, e Davi teve com esses 400 homens. Aqui, os homens estavam pelejando com ele. Irmãos, eu não posso te afirmar e te dizer aqui, porque a Bíblia não explica isso em detalhes, quanto tempo do capítulo 22 para o 23, mas uma coisa eu sei, irmãos: louvado seja Deus, que aqueles homens que estavam com Davi já estavam com uma postura diferente, com uma visão diferente, com um ânimo diferente, com uma conduta diferente. Louvado seja Deus, irmãos. E Davi consulta o Senhor, e o Senhor fala: vai que eu vou te dar Keila, eu vou livrar Keila da mão dos inimigos. Por quê? Porque Saul era para ter sido avisado pelo povo, Saul que era para ter pedido socorro para ele. E a Bíblia fala que foram pedir a Davi, irmãos. O povo, sem ainda Davi ser separado como rei, já via ele como rei. Irmãos, as pessoas têm que ver em você, as pessoas têm que ver em nós, por bondade e misericórdia de Deus, irmãos, Deus na nossa vida, Deus nas nossas ações, Deus nas nossas atitudes, mesmo nós ainda sendo falhos, pecadores, mas pecadores hoje arrependidos, irmãos. As pessoas têm que ver, por isso que foram chamar Davi. O versículo aqui 3 fala assim: porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Versículo 4, então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Olha, irmãos, que maravilhoso, irmãos. Deus, irmãos, ele é tão tremendo, irmãos, tão maravilhoso, que a gente não consegue dimensionar. Mais que a gente medite, espere o Senhor dar um esclarecimento para a gente da forma dele fazer e agir e atuar os seus propósitos, irmãos. É longe do nosso pensamento humano, irmãos.
Mais uma vez, Davi vai consultar o Senhor. O Senhor já falou para ele assim, ó, levanta e vai, porque eu já dei nas tuas mãos. Os homens temeram, irmãos. Por quê? Porque quando as pessoas, aleluia, louvado seja Deus, elas olham para o que está na frente dela, elas olham para a quantidade, para os rumores do que vai ou vier acontecer ou está acontecendo, irmãos. O humano nosso quer temer, irmãos. O humano nosso quer sentir. O humano nosso quer parar. Mas, irmãos, Davi foi consultar o Senhor. Em outras palavras, Davi foi orar. Davi foi falar com seu Deus, seu amigo pessoal. Ah, irmão, as pessoas ao seu redor. Talvez aí, pastor, pastora, na sua congregação podem temer. Podem não ter a mesma fé que você, porque Davi aqui se mostra diferente dos homens, irmãos, porque vai falar com o Senhor mais uma vez, porque tinha o que? Intimidade, aleluia. E Deus falou, vai que já está nas tuas mãos, irmão, busque, irmão, ore mais, leia mais, se consagre mais, medite mais, vigie mais, irmãos. Fale com o Senhor, irmãos, aleluia. E Deus fala, vai que eu já te dei nas tuas mãos, aleluia. O versículo aqui é, louvado seja Deus agora. É o 5. Então Davi partiu com os seus homens para Keila e pelejou contra os filisteus, levou os seus animais e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. Irmãos, seus animais aqui, irmãos, cavalos que foi junto com eles. Irmãos, naquela época havia carros de guerra dos inimigos que tinham até ferros ali. Aqui, e aí os cavalos iam ali conduzindo esses carros, e aquilo usava como arma de guerra. Aqui a Bíblia não dá detalhes, irmãos, se tinha feras, o que eram esses animais aqui, mas uma coisa eu sei, irmãos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus usou até feras, irmãos, a Bíblia não dá esse detalhe, para assessorar, para auxiliar Davi naquela batalha. Poderia ser que os filisteus eram milhares de milhares, irmãos. E Davi não tinha nem 1000 homens com ele ali. Mas Deus operou um grande livramento. Irmão, não importa qual o auxílio que Deus vai entrar para socorrer a minha, a sua vida, irmãos. Mas uma coisa é certa, Deus vai fazer. Porque Ele é fiel na sua palavra. Aleluia. Versículo aqui, 6. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi em Keila, desceu com a estola na mão. Irmão, é interessante a gente parar aqui e não ter pressa de correr, porque a estola na mão, ou a estola sacerdotal, alguns chamam até de éfode, era aquela que os sacerdotes usavam, e tanto em Números como em Êxodo, em outras passagens da Bíblia, ali tinha aquelas pedras Urim e Tumim. Irmãos, o rei ali, que era Davi, ele ia ao sacerdote, ao sumo sacerdote, que aqui era Abiatar, aleluia, para orar, para perguntar, para ter aquela comunhão, irmãos, e diz assim a palavra de Deus, e na história, que uma daquelas pedras, irmãos, era o sim de Deus e o não. E a pedra, ela ficava luminosa, né? Vamos falar assim, e entendia-se o sumo sacerdote junto com o rei, que era a resposta sim de Deus para fazer o que ele queria que fosse realizado. Irmãos, o sacerdote, ele foi com a estola. Irmão, hoje, bendito seja o nome do Senhor, a palavra de Deus fala para você e para mim que Deus nos fez como reis e sacerdotes dele. O rei é para ter autoridade, irmãos, para dar ordem no mundo espiritual e até no material também, irmãos, para a glória de Deus, isso, tudo para a glória de Deus. E o sacerdote é para interceder, irmãos. É para clamar, aleluia. Você tem que estar com a sua estola na mão, irmãos. Glória. A sua estola do quê? Do clamor, da oração. Irmão, as pessoas têm que ver em você esse homem, essa mulher de Deus. Quando vierem até você, você ter a resposta de Deus na palavra para a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo aqui agora é o 7. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Irmão, olha como que é as coisas, né? Davi, comunhão com Deus, falando, Deus
sendo com as pisaduras onde ele ia e tendo vitória, e Saul, irmãos, já rejeitado. Saul já fora do propósito de Deus no ministério que ele tinha como rei, irmãos. Por que como rei? Estou frisando isso, porque como pessoa, se houvesse nele, como em mim e em você, um verdadeiro arrependimento, Deus, como a pessoa de Saul, poderia se voltar ao Senhor e ainda ser se liberta e salvo. Ele foi salvo ou não foi? Eu não posso garantir isso na Bíblia, irmãos. Mas ministerialmente falando, como rei, ele foi rejeitado, irmãos, porque ele transgrediu o mandamento do Senhor. Mas havia uma salvação para ele, sim, irmãos. Para todos a salvação hoje. Então, a gente vê que ele falando, usando o nome de Deus em vão, dizendo que Deus estava com ele, estava nada, irmãos. Muitas pessoas hoje, irmãos, pensam, porque vão na igreja, na congregação, uma vez e outra, fala assim, Deus está comigo, Deus está dentro de mim, Deus é comigo e eu vou fazer aquilo, vai dar certo. Não é assim, irmãos. A Bíblia Sagrada fala para mim e para você, fala assim, ó, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiseres vos será feito. Irmão, dentro da congregação, fora da congregação, dentro da sua casa, no seu serviço, no seu trabalho, na sua escola, diante dos seus vizinhos, a obra de Cristo, a luz de Cristo tem que aparecer em você, nas suas atitudes, nas suas ações, aleluia. Aí sim, irmãos, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Deus, o Senhor, vai aparecer na sua vida. Deus, o Senhor, vai aparecer, aleluia, na sua vida, irmãos, e vai estar com você, vai viver com você, vai ter morada permanente na sua vida. Mas as pessoas que não querem compromisso com Deus, conhecem até a palavra, mas se afastaram, fala que Deus não está nada. Saul estava dessa forma, irmãos. Versículo 8. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. 9. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traz aqui a estola. Em outras palavras, vamos falar com Deus. Em outras palavras, vamos orar junto. Em outras palavras, vamos clamar junto. Em outras palavras, vamos falar com o Todo-Poderoso. Irmão, você tem que entender que tudo nós precisamos levar a Deus em oração. Tudo nós precisamos ter a direção, a instrução, a sabedoria do alto, que diz em Tiago, que é pura, que é agradável, que é tratável, que é moderada, que é pacífica, aleluia, para que nós venhamos ter êxito, sucesso aqui quando estivermos nessa terra, irmãos. Quando Davi chama Abiatar, é chamar um homem para orar com ele, é alguém para orar com ele. Irmão, tenha dentro da sua casa pessoas que orem junto com você, que intercedam com você, que clamem com você, para Deus te orientar, para Deus te falar se é sim ou não, aleluia. Versículo 10, disse Davi, o Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Versículo 11, entregar-me-ão os cidadãos de Keila nas suas mãos? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber a teu servo. E disse o Senhor, descerá, aleluia. Versículo 12 e 13. Disse mais Davi, entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregarão. Versículo 13. Então Davi se levantou com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e fugiram para onde puderam. Porém, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Olha, irmãos, como é maravilhoso. Nós estamos aprendendo aqui, você depender, você perguntar, você ter uma vida de comunhão, de conversa. Oração é diálogo, irmãos. Você falar com o Todo-Poderoso e ele te responder. Davi sabia, Davi perguntou, Davi insistiu ali e Deus orientou ele que os homens iam entregar ele, irmãos. E ele saiu daquele lugar. Ah, irmão. Isso não é medo, não. Isso aí, irmãos, é sabedoria de Deus. Muitas vezes, irmãos, Deus vai te tirar de lugares, de locais, de convivência com pessoas. Para quê? Para que não haja, irmãos, problema, não haja
luta, não haja dor de cabeça. Por quê? Porque as pessoas que vão, onde você vai lá, irmãos, não vai ter a mesma fé que você. Não vai ter a mesma confiança que você tem em Deus. E Deus vai te dar essa vitória, aleluia, para que você seja bem sucedido, irmãos. Davi que foi bem sucedido. Versículo, louvado seja Deus, 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele, irmãos. Deus tem compromisso e intimidade com quem tem compromisso com ele. Versículo 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi encontrar Davi no bosque, que fortaleceu a sua confiança em Deus. Oh, irmãos, comunhão, oração, o servo e a serva de Deus, os servos de Deus quando se reúnem, irmãos, um tem salmo, um tem cântico, oh, aleluia, um tem um louvor, um tem uma palavra de exortação, de consolo, até mesmo de repreensão, irmãos, mas é tudo para a glória de Deus. Filipenses 4:8, louvado seja Deus. Versículo 17. E disse-lhe, não temas, que não te acharás a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel. Irmão, Jonatas já via isso na vida de Davi, irmãos, que maravilha, aleluia. E eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Ele estava se dispondo a ajudar ali a Davi, irmãos, oh glória, aleluia. Como é maravilhoso, irmãos, dentro da sua congregação, dentro da sua casa, onde você está, pessoas entenderem, irmãos, o propósito da obra, o propósito do reino de Deus, irmãos, e querer auxiliar, ajudar. Dentro de uma casa, irmãos, as pessoas todas, um ajudar o outro, irmãos, a vitória é certa, irmãos, aleluia. O reino, ele tem que estar em unidade, o reino tem que estar em união, não pode estar dividido. Mateus 12:25, aleluia. Versículo aqui, agora, 18. Ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. 19 e 20. Então subiram os zifeus a Saul em Gibeá, dizendo, não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Áquila. 20. Agora, pois, o rei apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma, e a nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei? Vamos ler até o 23, irmãos, para a gente entender aqui o assunto aqui, explicar e depois passar para o 24, amém? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma, a nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei. 21. Então disse Saul, bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E depois informai-vos ainda mais, investigai o lugar que ele frequenta e quem tenha visto, porque me foi dito que é astutíssimo. 23. Por isso atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. Então, voltai para mim com toda certeza e me-ei convosco se estiver naquela terra e buscarei entre todos os milhares de Judá. Irmão, Saul, o pensamento, o desejo, as ações dele era para o mal. Era ver a morte de Davi. E ele encontrou em outras demais pessoas esse mesmo pensamento, irmão. Irmão, a porta que leva a perdição, diz a palavra, é larga. Muitos vão entrar por ela, mas pessoas, irmãos, que querem entrar pela porta estreita, que é o caminho que leva para o céu, são poucos, irmãos. São poucos que querem ter uma vida de renúncia, de oração, de obediência à palavra. Pessoas que, quando são servos de Deus, irmãos, isso falando para homens e para mulheres, ouvem, prestam atenção no que está sendo dito. Irmãos, sabem ouvir uma repreensão, sabem ouvir uma consolação e sabem se portar, irmãos. Tem um salmo na Bíblia que é muito maravilhoso, fala assim, portar-me-ei com diligência, portar-me-ei com sabedoria, portar-me-ei, aleluia, com insistência diante do Senhor. Irmão, pessoas têm que aprender isso, irmão. Nós precisamos aprender isso. Como tem pessoas que querem ir pela porta larga, tem muitos que querem entrar pela estreita, irmãos. Mas tem que entender que tem que ser pelo caminho da obediência, irmãos. A Bíblia fala que, eu falei muitos, mas são poucos que vão entrar pela porta estreita, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de você, e nos ajude a estar nesse propósito, aleluia. Versículo 24.
Então se levantaram eles e foram para Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gesimon. 25. E Saul e os seus homens foram em busca dele. O que anunciaram a Davi, que desceu para aquele rochedo e ficou no deserto de Maom, é que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. Vamos ler do 26 ao 29 e a gente encerra dando explicação. Oh, glória a Deus. E Saul lá deste lado do monte, e Davi e seus homens do outro lado do monte. Por isso, temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar a mão deles. Irmão, Saul viu Davi do outro lado do monte. Diz a Bíblia que eles cercaram. Davi estava com 600 homens. Não era mais 400, era 600. E Saul, irmãos, eu creio, com milhares de soldados israelitas ali. Cercaram, irmãos. Alguém fala assim, Deus deixou Davi de lado? Não, irmãos. Deus tem tudo no seu controle. Aleluia. Versículo 27. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo, apressa-te, vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chama Sela Amalecote. E subiu Davi e dali ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Os irmãos vemos que quando nós perguntamos, consultamos, falamos, esperamos a voz do Senhor, irmãos, Deus nos livra, Deus nos dá vitória. Davi aqui, talvez tivesse pessoas que falassem, mas Deus deixou eu de lado. Não, Deus estava no controle, irmãos. Deus fez os inimigos ir lá para entrar na terra de Israel ali, e Saul era o rei, ele foi lá guerrear contra os inimigos e deu livramento para o servo dele, Davi. Irmão, creemos, pode parecer aos meus e aos seus olhos que a situação está ficando mais complicada, mais difícil, dia após dia. Mas o Senhor tem livramento, o Senhor tem vitória, o Senhor tem mudança dessa história minha e sua. O Senhor tem o controle, irmãos. Fácil, irmãos? Não é. Por isso que lá no início do capítulo 23, aqui quando nós estamos meditando, os homens temeram, irmãos. Davi precisou a segunda vez consultar o Senhor e depois, irmãos, quantas vezes Davi continuou falando com Deus para Deus dar a direção. Irmão, Deus quer ouvir a sua voz falando, orando, pedindo a sua orientação e Ele está pronto para te responder e pronto para mostrar o grande livramento dele na sua vida que Ele operou aqui na vida de Davi diante de Saul. Amém? Que o Senhor te abençoe. Capítulo 23 de 1 Samuel encerrado. Deus abençoe a sua vida grandemente. Nos ajude aí, irmãos, deixando o joinha, compartilhando esse link, trazendo inscritos para o canal, para que essa palavra chegue a milhares de pessoas, irmãos. E o nome do Senhor, Ele sim, seja glorificado na sua e na nossa vida para a glória de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.